Dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje um dia atípico também, né? Um dia em que todos saem das suas casas para fazer sua missão cívica, né? Que é eleger os governantes da nossa cidade e se posicionar também, né? Maneira que, se a gente quer o bem para a nossa cidade, a gente precisa praticar esse bem através do voto, exercer a nossa cidadania na reflexão do que eles propõem e do que nós podemos colocar em prática para visualizar o futuro, né? Não só das nossas vidas, mas de todos aqueles que são impactados por esse processo voltado à administração pública, que você faça esse ato com muita responsabilidade, com muito cuidado, porque isso corresponde ao futuro seu e dos seus. Quero refletir hoje sobre Mateus, capítulo 16. Mateus 16 é um capítulo que trata dos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, algumas relações e conversas muito francas acontecem com esses discípulos a partir do próprio Jesus, né? Então tem um trabalho ali bem significativo de envolver os discípulos no resultado da missão de Jesus em toda a sua trajetória. Nós estamos falando de um tempo que os discípulos já estavam caminhando, né, com Jesus, e chega a hora em que Jesus fala: agora estamos perto do fim, e esse fim no sentido de que a minha missão ela vai ser consolidada na morte. E deve ser muito duro, né, receber a informação de alguém que você ama, que está trilhando o caminho da morte, né? E aí eu até entendo também o impulso de João quando ele fala: não, isso aí não vai acontecer contigo não, Jesus. Aí ele falou: não, mas eles vão me capturar, eu vou ser levado a julgamento, né? E aí Pedro fala: não, de jeito nenhum, se acontecer, né, a gente vai dar um jeito. É meio que impulso humano, né? A gente, no processo de proteção, a gente tenta com as nossas mãos tentar proteger até Deus, né? Para que as coisas aconteçam. Mas proteger a Deus é também um equívoco da nossa humanidade. E o que não falta é a gente tentando proteger Deus à sua maneira. O que não falta são atores, especialmente religiosos, pastores que querem advogar a causa de Deus. E para essas pessoas, Jesus responde como respondeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Rafa, Jesus falaria isso para um discípulo amigo dele? Falaria se ele estivesse tomado por alguns sentimentos pelos quais eu quero tratar nessa manhã, tá bom? Então, se você encontrou Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus responde aos discípulos algo muito precioso para o nosso entendimento nessa manhã. Então Jesus disse, versículo 24, eu falei, né? 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Até aí. Oremos. Com seus olhos fechados, se possível, consagre o seu coração e mente ao Senhor, consagre esse tempo ao Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos ensinar nesse dia. Querido Deus, nós te louvamos. Agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. Agradecemos pelo cuidado, pela proteção que o Senhor nos proporciona.
Agradecemos pela possibilidade de sabermos que não estamos sozinhos e que o Senhor está ao nosso lado, caminhando, dando a direção necessária. E ainda que nós possamos estar distraídos, né, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais a entender que o Senhor está perto. Ajuda-nos, nos ensina, queremos ouvir a sua voz, fazer com que esses aprendizados sejam prática do nosso cotidiano, e isso nós colocamos como um profundo compromisso contigo. Ajuda-nos a nos perceber ao te perceber. Esse é o nosso pedido. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus tem esse Jesus que desafia os seus discípulos numa jornada que começa com um ato de renúncia, né? Jesus olha para os discípulos e fala: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a questão que surge é como é que a gente pode seguir a Jesus de maneira prática e verdadeira. Principalmente notando que Jesus estava direcionando essa fala para os discípulos que estavam com ele cotidianamente. Isso nos provoca, porque nós também estamos nessa mesma trajetória. Nos entendemos todos como discípulos, discípulas de Jesus. Nessa jornada de discipulado, nos identificamos cotidianamente nessa relação que estamos construindo com o divino. E aí, de repente, Jesus olha para nós e pede para que a gente faça um exercício de acompanhar ou de continuar essa companhia, mas negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo seus propósitos, seus ensinamentos. E aí, como que a gente pode seguir Jesus de maneira prática? Como que a gente pode seguir Jesus de maneira verdadeira diante desta provocação que Jesus nos coloca? Muitas vezes até constrangedora, porque se a gente lê no pé da palavra, fica até difícil de compreender o que Jesus está perguntando, o que Jesus está nos pedindo. E aí eu quero explorar 3 pontos, e cada um desses pontos eu penso que serão de profundo exercício de comprometimento com Deus. O primeiro ponto que eu identifico nessa fala é quando Jesus nos chama para segui-lo. Neste processo de comprometimento, de imitar a sua vida. Então, se eu tiver que sintetizar essa explicação, eu diria: seja um imitador de Jesus, seja uma imitadora de Jesus. Imitar a vida de Jesus, imitar a forma como ele se relacionava, como ele conduzia os momentos difíceis de tensão, como ele dialogava com seus parceiros, com seus amigos e amigas, como é que Jesus, ou qual era o modelo, né, de relacionamento, de amor e de generosidade que Jesus entregava para os seus. Seguir a Jesus é refletir esse caráter de Jesus em cada um de nós. Ou ser impactado de tal forma que o caráter de Deus começa a ser demonstrado a partir das nossas atitudes. Seguir a Jesus é nesse tom. É seguir a Jesus de maneira tal que tudo aquilo que aprendemos com ele seja também forma, né, de manifestação no nosso cotidiano, ou seja, o amor, a generosidade, o perdão são exercícios do nosso dia a dia e o centro da nossa vida, o centro do entendimento de como nos comportamos em vida. Certo? Seguir a Jesus significa imitá-lo de tal forma, de tal maneira que os princípios morais, éticos de Jesus começam a impactar as nossas vidas, e aí isso resulta como vamos responder às adversidades, né? Como vamos responder às tensões que vivemos,
tanto no nosso trabalho, quanto as relações construídas dentro da nossa casa, junto com com a nossa família, com as nossas relações de afeto, porque, de certa maneira, elas nos impactam de algum modo que gera alguns resultados que nem sempre são aqueles que a gente gostaria de dar. Principalmente no ambiente de família, né? E família tem treta também, né, gente? A gente fala assim, eu quero ser família contigo. Ser família contigo não é só abraço, carinho, né? E momentos de muito sorriso. Ser família é passar o tempo da adversidade, da dificuldade, é quando a gente chora, quando a gente sofre, quando a gente discorda, né? E aí rola os embates, as questões complexas de olhares, de ponto de vista, né, de cada um. Aí sai faísca, né? Rola umas tretas. Mas ser família também não na verdade, ser família é compreender que, mesmo diante desses momentos de muitas faíscas, a gente também pode dar a oportunidade de ressignificar ou de transformar certos entendimentos a partir do diálogo. Isso exige esforço, cuidado, paciência, sabedoria. Então não é tão simples assim ser família com Jesus, ser família com as pessoas. E Jesus nos inspira a ser esse tipo de humanidade que está atravessando outras vivências, outras histórias. Existem discordâncias, embates, pegadinhas, né? Como acontecia com os religiosos, faziam perguntas difíceis para Jesus, porque eles queriam que Jesus caísse naquela pegadinha religiosa, teológica, para que eles pudessem observar ou possibilitar com que aquela escorregada que Jesus pudesse dar diante da provocação, a possibilidade de julgá-los religiosamente. Porque tem isso também, né? Os teólogos, os religiosos da sua época estavam tentando ver uma brechinha em Jesus que fosse falha, para que eles pudessem julgá-lo como um homem que não é de Deus, como alguém que não seja aquilo que diz ser. E nesse desafio, ele nos ensina a abraçar também todas essas virtudes. E o nosso dia a dia vai exigir de nós fazer com que o amor, a generosidade, seja prática e não só um exercício teórico. Porque muitas vezes é mais fácil a gente construir teorias a respeito do amor, construir teorias a respeito do que é a generosidade, teorias até mesmo de como a gente dialoga com as pessoas, mas e na hora da prática, será que a gente consegue exercitar isso? Muitas vezes, não sei se você já passou por isso, mas eu confesso aqui para vocês que já passei, que já instruí pessoas a fazerem o que é certo. Mas quando passei pela situação, tive muita dificuldade de fazer aquilo que eu já sabia que tinha que ser feito. Então é sobre essas questões que eu quero trazer para a nossa reflexão, porque, embora nós estamos num grupo que tem acessado muita sabedoria, muitos saberes, como é que nós transformamos a teoria desses saberes em prática? Esse desafio que gera para mim uma possibilidade de transcender a minha humanidade sofrida, caída, falha, numa humanidade que agora responde o tempo ruim, as questões difíceis a serem resolvidas de maneira mais sábia, mais consciente e também, por que não dizer, mais equilibrada, né? Dentro dos seus sentimentos. Nós precisamos ser generosos, nós precisamos também sermos todos pessoas com um coração perdoador, porque pessoas que perdoam
são pessoas que têm no seu coração menos mágoas. Pessoas que trabalham, né, com o exercício do perdão são mais amorosas. Pessoas que trabalham com o exercício do perdão são rodeadas de possibilidades de uma experiência de bem-estar. E isso para nós é urgente, meus irmãos. Nós que somos atravessados por tanta ansiedade, por tanta mágoa, por tanto rancor, precisamos fazer desses exercícios uma prática do nosso cotidiano. Quando alguém nos ofende, é natural que a gente fique ressentido. Quando alguém nos ofende, é natural que nós automaticamente produzimos ressentimentos. E isso faz parte um pouco de um mecanismo de defesa da nossa psique, né? Mas o perdão é um artifício de resposta para esses ressentimentos. E aí, ressentimento, quando eu falo, é quando a gente é machucado por uma fala, por um ataque, por uma mentira, por uma dissensão construída. A gente fica aborrecido, né? Então, quando eu falo ressentimento, é aborrecimento. Ressentimento é quando a gente se sente com o coração aflito, machucado, né? Muita gente usa o termo assim, eu estou com o coração apertado, né? Que é essa aflição provocada por ressentimentos. Um terceiro, uma pessoa de fora disse algo, produziu algo, falou algo sobre nós que não era muitas vezes verdade, ou porque não compreendeu determinada situação, trouxe uma informação, isso te impactou, mexeu com o seu emocional, atravessou o seu sentimento, você se sente agora desgastada, machucada, ferida. Tem uma palavra que é amolada, né? Amolação, né? Quando a pessoa já foi assim, nossa, ferida assim, de certa maneira, e quando eu falo de ressentimento é isso, né? Ressentimento é sentir de novo, ou fazer com que aquele sentimento ruim que te atravessou volte, né? Tempo em tempo. E aí, como que a gente vai conseguir resolver essas questões, né? Como que a gente vai conseguir atravessar esses ressentimentos? Como que a gente vai conseguir fazer com que esses sentimentos repetidos não gerem dor e negatividade para tudo aquilo que está, né, borbulhando dentro de nós? Bom, nós fomos chamados para aprender com Jesus sobre o dispositivo do perdão. O perdão é essa grande ferramenta que pode dissipar todo e qualquer ressentimento em nossos corações. E aí você pode me perguntar, Rafa, mas e aí, como que a gente faz para perdoar? Primeiro que se esse perdão for direcionado a uma pessoa, você vai precisar compreender que essa pessoa que você já entende como equivocada sobre o que ela disse ao seu respeito, ela é o ponto frágil do processo. Quem produziu maldade já está atravessada pela própria maldade. Compreende? Uma pessoa que produz mentiras já está atravessada por uma falha, um desvio de caráter. Essa pessoa precisa de salvação, né, das suas mazelas. Identificando a fragilidade do seu adversário, você precisa perdoá-lo. Como o próprio Jesus disse, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Está entendendo? Sabe que hora que Jesus disse isso? Na cruz do Calvário, ensanguentado, perto de morrer. Ele olhou para baixo e as pessoas estavam rasgando as suas vestes, pedaços das suas vestes,
e lançando sorte, fazendo joguinho, diante da tragédia, debochando da morte do próprio Cristo. Agora imagina o pai que está no céu, visualizando o cenário mais doloroso, que é a morte do seu filho na cruz do Calvário, e ao redor dessa cruz, pessoas debochando da sua morte. Um Deus que poderia fazer assim para um anjo, ou como eu já ouvi uma história que é muito curiosa, quando foi montado um cenário, isso é só uma licença poética, né? Não aconteceu, não tem nenhum relato bíblico sobre isso, mas no momento da dor e da tragédia, Jesus poderia sim ser salvo daquela dor, se não houvesse um propósito que ele haveria de morrer. E é como se os anjos estivessem vendo aquele cenário de destruição e olhando para o Deus Pai, falando: Deus, a gente vai permitir essa coisa acontecer mesmo? Basta um piscar de olhos para que a gente pare com tudo isso. Eu não estou suportando o sofrimento de Jesus, ou observar, como se os anjos do céu estivessem observando o sofrimento de Jesus, dizendo: isso para mim é insuportável, se o Senhor quiser parar com isso agora, a gente vai resolver essa parada. Fecho a licença poética. Jesus sabia que a sua morte era necessária. A sua morte era necessária porque ele resolveu fazer com que o perdão viesse sobre as nossas vidas. E como ele fez isso? Um Deus que não tinha pecado algum, tomou sobre si o meu e o seu pecado. Todo o castigo que nos traria a paz, todo o castigo que nos absolveria dos pecados cometidos, foram postos sobre Jesus. O pecado que nós cometemos caíram sobre os ombros de Jesus na cruz do Calvário. E se o salário do pecado é a morte, Jesus falou: eu vou morrer por vocês. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer. E isso que eu faço é perdoá-los. Derramar sobre aqueles que pecaram, ou aqueles que foram encharcados pelo pecado, com a minha morte. Uma morte que vai agora dar a oportunidade para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, em nome daquele que lhe salvou, o próprio Jesus, sejam livres da morte eterna. E isso, meus irmãos, é extraordinário. Esse é o perdão que cura o universo. O perdão que cura a humanidade. Alguém, na pessoa de Jesus, né, no universo, tomou sobre si as nossas dores, o nosso sofrimento, o nosso castigo, por tudo que cometemos. E agora não há mais motivo de querer pagar qualquer tipo de conta, porque Jesus já pagou essa conta. Não há mais dívidas. O que há a partir de agora são possibilidades. Não há mais dívidas, mas há possibilidades. E Deus está dando novas possibilidades para todos e todas saírem das suas mazelas, das suas dores, dos seus sofrimentos, para viver uma vida de graça, de abundância, de transformação, pautada na generosidade, no amor, pela transformação que o próprio Cristo tem causado nesse relacionamento que estamos construindo com Ele. E aí, meus irmãos, já não há mais possibilidade da gente instaurar em nossos corações qualquer tipo de rancor, qualquer tipo de mágoa. Seja imitador de Jesus.
seja uma pessoa perdoadora. E aprenda a partir desse dispositivo a possibilidade de não mais ser atravessado por ressentimentos que nos adoecem. Porque se você não perdoar, você vai adoecer. E sem perdão, é querer assumir a dívida que nem era sua. Ou a paga, né? De uma dor que não deveria ser sua. Ah, mas aquela pessoa me machucou, eu tenho ódio dela. Não, não tenha ódio dela. Perdoe essa pessoa e perdoe a si mesmo pelo mal de cultivar os ressentimentos que você cultivou. Perdão como dispositivo de salvação para as nossas vidas. Segundo, Jesus pede para que a gente tome a nossa cruz e nos chama para a morte. E aí você vai falar, Rafa, pera lá, né? Agora já pediu para eu perdoar, já é um exercício bem complexo que eu vou ter que exercitar aí no meu cotidiano e Deus me ajude para que eu consiga ser uma pessoa perdoadora. E agora você está me falando para ir para um caminho de morte? Meus irmãos, mas o que Jesus está fazendo é oferecendo primeiro para a gente vida abundante. Mas no caminho da vida abundante tem a morte, mas não é a morte física existencial, é a morte do nosso ego, do nosso eu interior, da nossa linguagem egocêntrica, da nossa produção egocêntrica. Parar de definir a vida a partir dos seus anseios, dos seus desejos. Eu tomo decisão a partir do que eu desejo, do que eu tenho vontade. Eu tenho vontade disso, eu tenho curiosidade, eu quero. Mas será que isso é positivo para você? Será que isso é positivo para o seu relacionamento? Será que isso é positivo para a sua saúde emocional? Dar um caminho, dar um passo como esse? E outra, você já analisou que se essa ideia que você tem na sua cabeça, produzida, ela só vai trazer bem-estar para você, em detrimento de quem está do seu lado? Ou seja, o prazer que você busca é único? Ou ele é para ser compartilhado? Entende? Não dá para ser um cuidador da família, por exemplo, uma cuidadora da família, com o coração ansioso aos seus próprios desejos. Porque dentro de um ambiente da família, o bem, quando chega para nós, precisa ser compartilhado. Então, o que você quer? Eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu gostaria muito de viver isso. E isso que você quer viver vai impactar como a vida das pessoas que estão à sua volta? Bem, mal, vai gerar tranquilidade, saúde, celebração? Ou isso que você está querendo para você tem discordância, tem opiniões contrárias, tem situações que não são saudáveis, emocionalmente e às vezes até mesmo fisicamente. Olha a responsabilidade das nossas decisões aí. E aí no caminho da vida, Jesus te coloca num lugar de renúncia. Por isso que eu falei a morte, o caminho da morte. Porque o caminho da morte é você renunciar esses desejos aí que são egocêntricos, que eles só olham para você, para si mesmo. Perigosos. A gente não pode pautar a nossa vida só pelas nossas vontades egoístas. Isso é muito perigoso. Melhor é viver em obediência a Deus, em obediência à vontade do Pai, como Jesus, que quando se colocou à disposição de ir para a cruz do Calvário, poderia dizer, não vou. Mas era a vontade do Pai que isso haveria de ser feito. E ele falou, Senhor, se não for da sua vontade, afasta esse cálice porque está pesado. Afasta-te de mim esse cálice porque está insuportável. Eu estou sentindo a dor e o sofrimento da morte. Você pode imaginar
Obviamente que não. Ninguém viveu o sofrimento e a morte de Jesus. Mesmo porque nós estamos aqui, vivão, respirando, estamos bem, né? Mas Jesus, na cruz do Calvário, padeceu aquele sofrimento, a ponto de olhar para o Pai e falou: se for da sua vontade, a gente para com isso, mas se não for, que a gente permaneça nos nossos propósitos. Isso é uma obediência, meus irmãos, extraordinária. Obedecer à vontade de Deus no momento do sofrimento absoluto. É o que Jesus fez. E agora, meus irmãos, o que nós podemos aprender com isso? No momento do nosso sofrimento, ou no momento em que esses desejos da nossa carne começam a se aflorar, quais são as decisões que a gente vai tomar? Elas vão ser a respeito de nós ou elas vão ser a respeito da sensibilidade que temos no coletivo, no relacionamento que construímos, né, entre casais, amigos, igreja, comunidade? A gente está sempre fazendo acordos, né? E é muito importante a gente acordar com cada um quais são os nossos anseios. Gosto até da ideia de pensar que acordos são conexões de cordas do coração, né? É ali que a gente acorda esses desejos. Faz sentido para você, faz sentido para mim e é saudável para todos nós? Parece que a partir disso Deus pode nos abençoar. Agora, não é saudável, pode prejudicar o nosso relacionamento, pode prejudicar o cuidado que eu tenho com ele, com ela, pode prejudicar a relação que eu estou construindo com os meus amigos, sejam eles do cotidiano, do trabalho, ou os meus amigos espirituais, da minha comunidade de fé. Com Jesus a gente aprende que a gente precisa ser um outro tipo de humanidade, diferente do primeiro Adão, que rompeu com Deus e falou: eu vou fazer a minha vontade. Deus falou: Adão, não faz isso, você precisa estar conectado comigo, a gente precisa estar em comunhão. E Adão fala: não preciso, eu estou bem aqui, eu vou fazer conforme tudo que me dá na telha. Ou você quer ser como o novo Adão na pessoa de Jesus? Essa nova humanidade que agora não pecou, não rompeu e está em profunda e absoluta obediência a Deus. É uma questão de escolha, porque o verdadeiro caminho para a vida é a morte do ego. O verdadeiro caminho para a vida é você olhar para o reino do ego e dizer assim: eu não quero mais trilhar esse caminho. Eu quero trilhar o caminho do reino de Deus. Não quero mais dar habilidades e possibilidades para as minhas vontades egóicas. Por último, meus irmãos, eu penso que esses dois versículos nos trazem também uma reflexão sobre mergulhar na ressurreição de Jesus. E perceber que quando nós mergulhamos nessa ressurreição de Jesus, nós encontramos vida do outro lado. O caminho de Jesus é extraordinário porque ele se esvazia de todas as suas prerrogativas divinas, ele sai da eternidade, onde tudo está certo, onde tudo está correto, onde tudo vai bem. E ele vem mergulhar na humanidade. O Deus da eternidade mergulha na humanidade, se torna humano, vive entre nós e sente as tensões do que é ser humano. E ao mergulhar na humanidade, entende e compreende as suas mazelas, seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores, o seu sofrimento. E ele fala assim: olha, eu vou tirá-los desse sofrimento. Mas para isso eu preciso fazer um outro mergulho, eu preciso mergulhar na morte. Para pagar essas dívidas. Para tirá-los desse caminho de morte.
para levá-los para o caminho da eternidade, da vida, onde a vida não acaba, onde a vida é eterna, eu preciso mergulhar nessa morte que vocês produziram. E no mergulho de Jesus, nesta morte produzida, do outro lado ele sai para a ressurreição. Jesus nos convida para esse mergulho, meus irmãos. Mergulhar na morte dos nossos anseios, na morte das violências que produzimos, nos preconceitos que produzimos, na morte para a ressurreição de uma nova vida, de um novo homem, de uma nova mulher, de uma nova humanidade, de uma nova pessoa. Ser gente como Deus sonhou que a gente seria. E Ele pode nos mostrar quando nós, de fato, abrirmos mãos do reino do ego para conduzirmos as nossas vivências, a nossa trajetória no reino de Deus e que Ele possa fazer com que nesse processo de vir a se relacionar com Deus, possamos todos encontrar a paz e a reconciliação com Deus, a reconciliação com nós mesmos e a reconciliação com os próximos, com as pessoas que estão à nossa volta. Se nós trilharmos esse caminho, que eu tentei sintetizar aqui em quase 40 minutos, algo extraordinário vai acontecer e vai ser tão impactante que as pessoas vão começar a notar em nós a imagem do próprio Deus. Esse é o extraordinário do que é vir a ser cristão. Sermos todos e todas identificados na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa vida abundante de Jesus, prometida a todas e todos, nos acolha. Que nós venhamos, sim, a perder a nossa vida que construímos, ou melhor assim, perder os nossos castelos construídos, a nossa Babel construída, para reconstruir a casa e morada que o Senhor sempre sonhou e desejou estar, que é o nosso coração, que é as nossas vidas. Deixe de lado o reino do ego e busque o reino de Deus, o reino da concordância e não da discordância, o reino do abraço e não dos desafetos, o reino do perdão e não dos ressentimentos, o reino da graça e não o reino da culpa, da dívida, o reino de Deus, o reino de amor, o reino de paz, o reino do descanso. Que Deus nos abençoe. Pois quem quiser viver, ou melhor, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Nós possamos todos e todas receber esse convite de Jesus e fazer com que, ao tomarmos a nossa cruz, possamos trilhar o caminho de Jesus que nos leva à vida abundante, à vida que não acaba mais, à vida eterna. Com seus olhos fechados. Diante dessa reflexão, que o amor do Senhor possa nos conduzir. E sabemos, Deus, que temas como esses são muito complexos, difíceis, duros, densos de ser digeridos. Mas oramos para que o Senhor nos acolha de sobremaneira, que a nossa mente seja transformada, que haja metanoia, renovação, transformação de consciência, que sejamos todas e todos impactados de tal forma que as decisões que tomamos sejam elas ancoradas nos desejos do seu coração. Livra-nos do mal, livra-nos dos ressentimentos e nos dá, Senhor, coragem para perdoar.
tanto aqueles que nos feriram e nos machucaram, como também a coragem de respeitar o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso interior, o nosso ser interior. Que a gente possa se perdoar, para voltar a se amar, se cuidar e permanecer em vida. Olhar para a morte e dizer, basta. Olhar para a vida e dizer, eis-me aqui. Usa, Senhor, a cada um de nós. Vem fazer morada em nossos corações. O amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações da Ruá, do sopro divino, impacte o coração de cada um. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.